Olá, amigos. Meu nome é Ivan Moraes, eu sou do Centro Espírita Luiz Ismael e gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da programação do Mês do Livro Espírita de 2021, promovido pela USE Distrital Ibirapuera e com a participação do Instituto Espírita de Educação, da Instituição Beneficente Amor e Paz e do Centro Espírita Luiz Ismael. Nesse mês, estamos comemorando 160 anos da publicação de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje vamos abordar o tema Influência Moral do Médium. Iniciamos com a seguinte pergunta: as qualidades morais do médium exercem alguma influência sobre os espíritos comunicantes? Bem, na questão 629 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se pode definir a moral? E os espíritos respondem que a moral é a regra do bem proceder, o procedimento que permite distinguir o bem do mal. Ela tem como fundamento o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Assim, ele cumpre a lei de Deus. No capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Kardec explica que médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, ou seja, podemos dizer que todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Entretanto, na prática, a qualificação de médium se aplica às pessoas em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos claramente manifestados. Esses efeitos devem ter uma certa intensidade, o que depende de um organismo mais ou menos sensível. Bem, Kardec faz algumas perguntas aos espíritos a respeito da influência moral do médium, que são respondidas com muita objetividade e clareza. Vamos abordar agora, de uma forma geral, essas questões. O desenvolvimento da mediunidade não é proporcional ao desenvolvimento moral do médium, pois a faculdade propriamente dita reside no organismo físico do médium e independe da sua moral. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, o que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades morais do médium. Kardec questiona: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam para o mal? Os espíritos, uma vez mais, de forma clara, respondem que todas as faculdades são favores pelos quais devemos agradecer a Deus, porque existem homens que não a possuem. Poderíamos perguntar por que concede Deus uma boa visão aos malfeitores, habilidades aos trapaceiros e eloquência aos que só utilizam a palavra para dizer coisas más. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que elas precisam da faculdade mediúnica mais do que as outras, para se melhorarem. Deus não recusa meios de salvação para os culpados. Muito pelo contrário, multiplica-os esses meios nos caminhos que eles devem percorrer, coloca esses meios nas mãos dessas pessoas, cabendo a elas aproveitá-las. É a questão do livre-arbítrio. Os médiums que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências dessa negligência? Se as utilizam mal, essas faculdades para o mal, serão duplamente punidos. E aqui vamos entender que punição está no sentido de educação espiritual. Por quê? Lhes é dado essa faculdade, que é um meio a mais de se esclarecerem. E
eles acabam não aproveitando essa oportunidade. Então, existem médiums que com frequência recebem comunicações sobre o mesmo assunto, sobre algumas questões morais, sobre determinados defeitos. Isso tem por finalidade esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso que alguns falarão continuamente a respeito do orgulho, a outros sobre a caridade, e somente por essa insistência com que esses temas são tratados é que esses médiuns poderão abrir seus olhos. Todo médium que emprega mal a sua faculdade, seja por ambição ou por interesse, ou que comprometa essa faculdade por um defeito capital, como por exemplo o orgulho, o egoísmo, a leviandade, entre outros defeitos, recebe de tempos em tempos alguma advertência por parte dos espíritos. O problema é que, na maioria das vezes, ele não compreende que essas advertências são para si mesmo e acaba não aproveitando essa oportunidade de, conforme dito antes, de uma oportunidade educativa. Kardec observa, nessa questão específica, quase sempre os espíritos dão lições com muita cautela e de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que a sabe aproveitar e aplicar. Mas a cegueira e o orgulho de certas pessoas são tão grandes que elas não se reconhecem nas lições recebidas pelos espíritos. O mais grave é que, quando percebem que a lição é para elas mesmas, zangam-se, os qualificam de mensagens mentirosas ou espíritos maliciosos. Então, apenas isso, Kardec conclui que basta isso, né, para provar que os espíritos têm razão de passarem essa comunicação, essas dicas, né, para esses médiuns que estão desatentos. Mas, muitas vezes, os avisos e conselhos não são dirigidos pessoalmente ao médium, mas a outras pessoas que só podem ser alcançadas com a participação do médium. Entretanto, se o médium não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a parte que lhe cabe em tais avisos e conselhos. A faculdade mediúnica não foi dada para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando os espíritos dão instruções de interesse geral, servem-se daqueles médiuns que oferecem as facilidades necessárias. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como que um médium dotado de boas qualidades algumas vezes pode transmitir respostas falsas ou grosseiras? Os espíritos, né, nessa questão específica, que é bastante interessante, eles respondem que não conhecemos todos os segredos da alma humana. E além disso, a criatura ela pode ser liviana e fútil sem que seja viciosa. Às vezes, ela necessita de uma lição, a fim de que se mantenha vigilante. Então, a comunicação dos espíritos podem ser agrupadas em 4 categorias: aquelas comunicações grosseiras, fúteis, sérias e instrutivas. Mesmo nas comunicações sérias, não há total isenção de erros, pois nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. E há espíritos pseudo-sábios que usam a linguagem rebuscada para fazer prevalecer ideias falsas, enganando o médium bem intencionado, porém desatento. Então aqui, uma vez mais, a gente vê a grande
responsabilidade do médium, a disciplina que ele tem que ter no seu dia a dia e para ele não ser um instrumento de espíritos imperfeitos que tentam enganá-lo. Bom, então a gente pode se perguntar, e Kardec pergunta, por que espíritos, os espíritos superiores, permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer um bem enorme se tornem instrumentos do erro? A resposta aqui dos espíritos, eles nos colocam que os espíritos superiores procuram influenciá-las, as pessoas, os médiuns, mas quando elas se deixam arrastar pelos maus caminhos, eles não as impedem. É por isso que as utilizam com muito cuidado, porque na verdade não pode ser interpretado pela mentira. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter coisas boas. Se ele tem uma boa faculdade, os bons espíritos podem utilizá-lo na falta de outro, em determinadas circunstâncias. Mas só o fazem esporadicamente, porque sempre darão preferência a um médium que melhor lhes convenha, ou seja, que tenha mais afinidade com eles, que está focado, disciplinado, sempre procurando exercer esse ser um instrumento da espiritualidade de uma forma natural e sempre voltado com o objetivo de fazer o bem. Kardec observa mais uma observação bastante interessante de Kardec, como sempre. Kardec nos diz que devemos observar que quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os defeitos do médium e os afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, cuja boa-fé ele poderia abusar. Então, nesse caso, o afastamento do médium não deve ser lamentado, independente das suas faculdades mediúnicas. Então, poderíamos considerar algum médium perfeito? Os espíritos explicam que a perfeição não existe na Terra. Seria melhor dizer um bom médium, e já é muito, porque eles são raros. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais se atreveriam a fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor médium é aquele que simpatiza apenas com os bons espíritos, e por isso mesmo ele é enganado com menos frequência. Ele está alinhado, tem uma afinidade com os bons espíritos que querem o bem, e ele também quer ser um instrumento imparcial. Então esse alinhamento é natural. Mas se o bom médium simpatiza apenas com bons espíritos, como eles permitem que esse médium seja enganado em determinadas circunstâncias? E os espíritos nos esclarecem uma vez mais. Algumas vezes os bons espíritos permitem que os melhores médiums sejam enganados para que exercitem o seu bom senso e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Por melhor que seja um médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado de algum lado, por alguma fraqueza sua. Afinal, todos somos humanos e temos as nossas fraquezas, e são muitas. Então isso acaba servindo de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos o médium recebe são advertências para que ele não se considere infalível e não se torne vaidoso. O médium que recebe as coisas mais notáveis não tem por que se vangloriar, uma vez que o conteúdo não é seu, ele é um instrumento.
Então, quais seriam essas condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores chegue até nós isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repelir o egoísmo e o orgulho. Esses dois procedimentos são necessários, nos diz os espíritos. O Espírito da Verdade nos diz que o mais importante é praticar o bem e não fazer o mal, e para isso não há duas doutrinas. Se a palavra dos espíritos superiores somente nos chega pura em condições tão difíceis de serem encontradas, isso não contribui a um obstáculo à propagação da verdade? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem que não, porque o conhecimento sempre chega para aquele que deseja recebê-lo. Todo aquele que quer se esclarecer deve fugir às trevas, e as trevas estão aonde? Na impureza do coração. Os bons espíritos não atendem de boa vontade ao chamado dos que têm o coração manchado pelo orgulho, pela ganância, pela falta de caridade. Todo homem que realmente deseja se esclarecer deve se despojar de toda a vaidade humana e, mesmo possuindo inteligência, manter-se humilde diante do poder infinito do Criador. Esta é a melhor prova de sua sinceridade e também uma condição que todos podem atingir. Então, é para se pensar. São Luís, no próprio livro dos médiuns, diz que somente a humildade eleva. Essa é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim receberão os bons espíritos. Vamos analisar um pouquinho mais de detalhe as questões morais do médium. Se o médium, vamos pensar agora, do ponto de vista de execução, nós vimos anteriormente, é apenas um instrumento, do ponto de vista moral, ele exerce uma influência muito grande. Para que a comunicação se verifique, o espírito comunicante precisa se identificar com o espírito do médium. Essa identificação não é possível se houver simpatia entre eles, ou melhor, afinidade. Ela só é possível, né, se houver simpatia e afinidade, aí se ocorre a comunicação. Então, a alma do médium exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança ou diferença entre eles. Ora, se os bons espíritos, se os bons têm afinidade com os bons e os maus têm afinidade com os maus, logo se conclui que as qualidades morais do médium exercem influência decisiva sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Então aí está a resposta da pergunta feita lá anteriormente, no início. Se o médium é inferior moralmente, espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. Então, entre as qualidades que atraem os bons espíritos estão a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. E os defeitos? Entre os defeitos que afastam os bons espíritos estão o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a ambição, a sensualidade, ou seja, todas as paixões que prendem o homem à matéria. No final da parte introdutória do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem o seguinte: lembra-te de que os bons espíritos apenas assistem os que servem a Deus, com humildade e desinteresse.
repudiando os que buscam o caminho do céu, um degrau para conquistar as coisas na terra. Os orgulhosos e os ambiciosos também são abandonados pelos bons espíritos, pois o orgulho e a ambição podem ser comparados a um véu que encobre as claridades celestes. Para tornar a luz compreensível, Deus jamais se utilizará de um cego como exemplo. E isso é verdade. Jesus, em todos os seus ensinamentos, sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Todas as imperfeições morais, elas são portas abertas ao acesso dos maus espíritos, daqueles espíritos ignorantes ainda, que ainda não encontraram o verdadeiro caminho, que é o caminho do bem. Entretanto, eles exploram com mais habilidade o orgulho. Por quê? Porque o orgulho é o defeito que menos o homem reconhece em si mesmo. Inúmeros médiuns dotados das mais belas faculdades têm se perdido pelo orgulho e perderam uma oportunidade de se tornarem médiuns notáveis e principalmente muito úteis pela aplicação do seu trabalho. Esses médiuns orgulhosos possuem algumas características. Por exemplo, confiança absoluta na superioridade das comunicações que recebem, desprezo pelas comunicações que não venham por seu próprio intermédio, confiança total e restrita nos grandes nomes que por eles se manifestam. Né? O espírito vem, se identifica como alguém que foi famoso, isso envaidece o médium. Recusa de todo e qualquer conselho, repulsa a qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opiniões desinteressadas, confiança cega na sua própria habilidade. Então, todas essas são características dos médiuns orgulhosos. E vejam como isso atrapalha e tiram eles do bom caminho. Por outro lado, vamos analisar agora as características dos médiuns verdadeiramente bons. Qual que é a definição do médium verdadeiro bom? Aquele que os espíritos podem confiar. Esses médiums possuem uma grande facilidade na execução, por exemplo, escrita ou psicofonia, e permitindo assim que os espíritos se comuniquem livremente e sem encontrar nenhuma dificuldade de ordem material. Eles não se atêm ao nome dado pelo espírito, mas assim à sua linguagem. Convencido de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para fazer o bem, olha, um instrumento de trabalho, não procura de modo algum aproveitar-se dela e nem atribui a si mesmo qualquer mérito por possuí-la. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça e, através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia, procura esforçar-se para ser digno delas. O mau médium, como nós vimos as características agora há pouco, ele se orgulha de suas relações com espíritos superiores. O bom médium se humilha por não se considerar digno desse favor. Vejam que a diferença é muito grande. Então, nesse capítulo do Livro dos Médiuns, que é bastante interessante, que deve ser realmente estudado com muita tranquilidade, no final do capítulo, o espírito Erasto ele faz um comentário a respeito da influência moral do médium, que é o tema do capítulo. Esse é o capítulo 20 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E Erasto diz o seguinte: se um médium qualquer, por sua conduta, por seus maus hábitos, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e caridade, der motivos para que se suspeite dele, as suas comunicações devem ser evitadas,
pois aí estará uma serpente escondida entre flores. Não, continua Erasto, não admitam comunicações que não possuem verdades inquestionáveis. Ao parecer uma ideia nova, por menos duvidosa que ela pareça, passem-na pelo crivo da razão e da lógica e rejeitem corajosamente aquilo que a razão e o bom senso reprovam. E ele finaliza dizendo o seguinte: é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Então, essa frase do Espírito Erasto é um ensinamento precioso que devemos refletir profundamente para para aplicar esse conceito no nosso dia a dia. Bem, vimos até agora que muitos médiuns dotados das mais belas faculdades têm se perdido pelo orgulho e perderam a oportunidade de se tornarem médiuns notáveis e principalmente úteis, porque no final o médium ele tem que ser útil, ele tem que aplicar, ele é um instrumento de trabalho, né? Mas, por outro lado, assim como nós temos esses médiuns que acabaram se perdendo pelo caminho, nós também temos vários exemplos de bons médiuns que fizeram um grande trabalho na seara mediúnica. E citamos como exemplo o médium Chico Xavier, que psicografou mais de 450 livros, foram mais de 50 milhões de exemplares, com todos os direitos autorais dos livros cedidos em cartório para instituições de caridade. Diga-se de passagem que é a maior obra em língua portuguesa do mundo. Ele também psicografou cerca de 10 mil cartas que consolaram milhares de mães cujos filhos haviam desencarnado recentemente. Tudo isso sem nunca ter cobrado nada dos seus destinatários. Então, Chico foi um grande exemplo de dedicação, de amor ao próximo e do exercício da mediunidade na prática do bem. Temos outros exemplos. Mas Chico foi um grande exemplo da prática da mediunidade no exercício do bem, uma vez mais. Bem, para encerrar, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, do trabalho. Que todos nesses instantes recebam em seus lares e de seus familiares e entes queridos a bênção, o amparo, o sustento e o amor do Criador. Que todos tenham uma ótima semana. Muito obrigado e até a próxima.